Estamos passando por uma época onde Hollywood, na verdade nem Hollywood, cinema em si, descobriu que dá pra fazer continuação de filme muito antigo, ou talvez nem tão antigo assim, mas continuações que ninguém esperava e principalmente que ninguém pediu. Tem, por exemplo, os casos de Top Gun Maverick e do Twisters, mas não é, como eu falei, um caso só de Hollywood. O cinema brasileiro tá aí com Estômago 2, Poderoso Chefe, vamos ter o Alto da Compadecida 2, até Bruna Surfistinha 2 a gente vai ter. E fica aquela questão, né? Dá pra fazer continuação de filme tão antigo, de filmes que parecem estar tão fechadinhos, que filmes que parece que não tem como expandir aquela história, não dá pra fazer nada novo ali em cima. Porque afinal de contas, dá pra fazer uma continuação de todos os filmes, então dá pra pegar tudo que a gente produziu nos anos 80, 90 e fazer uma continuação, porque eu acho que é uma questão mais complicada que isso. Tem uns filmes que eu acho que a história é tão fechadinha que ou você faz algo novo direto, ou você já faz uma refilmagem, alguma coisa assim, mas continuação é muito limitado, né? Acho que tem filmes que não tem como simplesmente você criar uma parte 2, né? Uma sequência de fato. E aí talvez a melhor solução seja trocar os personagens, fazer uma coisa nova, como foi o caso de Twisters. Mas aí então é uma questão de quais continuações elas funcionam, né? Que continuação funcionaria? Porque assim, sinceramente eu acho que tem filmes que não dá pra fazer essa continuação tardia. Mas por incrível que pareça, os fantasmas se divertem até que faz sentido. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece e é novo por aqui, aproveita já pra se inscrever, deixa aquele like no vídeo e também me segue nas redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora falar hoje de Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem, filme dirigido por Tim Burton. Após sofrerem um acidente, os recém-mortos Adam e Barbara, interpretados por Alec Baldwin e Geena Davis, precisam lidar com uma família de vivos que se mudou para a antiga casa deles. Desesperados por ajuda, a dupla recorre a Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton, gerando uma série de problemas, tanto para os vivos quanto para os mortos. Aqui talvez valha a gente voltar no tempo para lembrar do Tim Burton, do começo da carreira do Tim Burton, porque quando a gente pensa nele, a gente já relaciona ele aos filmes que ele fez com o Johnny Depp, como por exemplo Edward de Mãos de Tesoura, até Fantástica Fábrica de Chocolates, e para alguns até o Batman, né, de 1989. Só que o Beetlejuice, ele é um filme anterior a todos esses, né, é um filme que foi não o primeiro grande filme do Burton, mas ele foi um filme que marcou muito a carreira dele e foi talvez o grande filme que lançou ele pro público, porque antes ele tinha feito o Pee-wee, né, As Grandes Aventuras de Pee-wee, que é um filme que tem um certo sucesso, mas que pelo menos hoje em dia a gente não relaciona tanto ele ao Burton. Acho que ele acaba um pouco esquecido no tempo, porque o filme mais antigo que a gente remete ao diretor é realmente Os Fantasmas se Divertem, que é um filme que não só marca a filmografia do Tim Burton, como já trabalha ali muitas características que viriam a marcar a filmografia do diretor nos anos seguintes, como o trabalho de temas um pouco mais góticos, um humor mais sujo, né? A questão de trabalhar com cores muito fortes, né? Uma fotografia bem específica dos filmes dele, um design de produção gótico, trilha sonora do Danny Elfman, características que viriam até se tornar meio que meme do Tim Burton, né? O cinema do Tim Burton, que é sempre a mesma coisa. Mas aí quando a gente para pra pensar que Os Fantasmas se Divertem, ele não era do grande diretor Tim Burton ainda, né? E não era esse filme muito... Nossa, é a grande joia da coroa do estúdio. Não, ele era um filme mais com um orçamento mais apertado e tal, onde a gente tem o diretor atuando como um cara que ele precisa contornar algumas questões, como por exemplo o orçamento. E aí o Tim Burton, ele faz algo que é bem legal pra época e que é bem legal para hoje em dia, que é trabalhar com stop motion, que é uma das grandes características do filme. O stop motion acaba se tornando uma das grandes características do filme, porque o Beetlejuice, né, os Fantasmas se Divertem, tem um estilo visual muitíssimo marcante, não só pelo que eu falei na questão do design, das cores, até do figurino, mas também pela forma como ele trabalha com o stop motion para criar algumas coisas um pouco mais além dos limites, assim, que não dava pra fazer só com maquiagem, não dava pra fazer sem quebrar o orçamento. Esse é um aspecto que eu acho interessante justamente porque eu penso que Os Fantasmas se Divertem, ele é um filme que funciona pra receber uma continuação tardia, porque ele é um filme que ele também funciona até os dias de hoje. Ele é um filme que não envelheceu tão mal, justamente porque ele já tinha um diretor que ele tinha muita certeza do que ele estava fazendo na época. Então é aquela coisa, não tem aqueles efeitos visuais que ficam muito feios hoje, que denunciam, né, deixam um filme datado. O stop motion, apesar de ser um pouco datado,
datado, ainda é legal, ainda tem um charme, tem uma questão ali que funciona dentro do imaginário do filme. As próprias características do diretor, né, as assinaturas visuais do diretor, também trabalham de uma maneira que se relaciona com o humor que a gente tem hoje em dia, filmes e obras que a gente tem hoje em dia, que ficam mais nesse meio termo entre algo fofo e gótico. Por exemplo, todas as sequências que se passam ali no pós-mortem, né, toda essa visão que o Burton coloca ali do pós-mortem, ela é muito legal, ela é muito divertida. Ela seria talvez até, assim, ecoaria no filme da Noiva Cadáver, que também é do Burton, que também trabalha com essa questão do pós-mortem. Então tudo isso vai fazendo com que Os Fantasmas Se Divertem, ele seja um filme que até hoje, ele não é só um clássico, ele não é só nostalgia. Ele é um filme atemporal, você consegue assistir hoje e curtir, mostrar pra outra pessoa. Assim como alguns outros clássicos do cinema que tenham ou não precisado utilizar muitos efeitos. Ao mesmo tempo, é muito curioso como a memória afetiva de Beetlejuice não foi o suficiente pra gerar a continuação, né? O Tim Burton, ele tentou tirar do papel esse filme várias vezes, chegou a se tornar lenda urbana em Hollywood. Acho que nos próprios anos 90 eles tentaram fazer um Beetlejuice vai pro Havaí, se eu não me engano, era algo assim, a ideia do Beetlejuice 2. Aí não deu certo, depois eles tentaram trazer os atores de volta, trazer o Winona Ryder, trazer o Michael Keaton. Sempre dava um desencontro, o roteiro não ficava legal. E acabou que por mais de 30 anos o filme foi ali sobrevivendo dessa carga nostálgica do próprio filme, que é muito atemporal, mas também de outras mídias como desenhos, videogames, etc. E é claro, da própria lembrança de um filme marcante da carreira do Tim Burton, que está atuando até hoje, mesmo que sem o mesmo brilho de outrora. Mas apesar de ser um filme que ele tem um texto legal e uma estética muito marcante, o show, ele é totalmente do Michael Keaton, o que é não só um pilar pro filme, como também, de certa forma, uma fraqueza, porque apesar de dar o nome, né, Beetlejuice, o personagem do Michael Keaton, ele tá mais pra um coadjuvante, ele é meio que um vilão, mas ele é meio que um coadjuvante, porque ele tem até consideravelmente pouco tempo de tela, e sempre que ele não tá em tela, o filme ele demora ali, o filme parece que não tá conseguindo engrenar da mesma maneira. O Michael Keaton, ele dá o show aqui, com certeza. Ele tem um trabalho de voz, ele tem um trabalho ali muito marcante, um timing muito legal, muito rápido pras piadas, né? E é uma metralhadora de piada, caras e bocas que ele faz. E ele acaba roubando o show de uma maneira que, apesar do nome do filme ser Beetlejuice, mesmo que não fosse, o filme seria dele de toda forma. E não dá pra imaginar esse filme funcionando sem o Michael Keaton, porque ele é a peça-chave, inclusive, para o humor do Tim Burton funcionar. Porque o Tim Burton, o pessoal sempre relaciona ele com a questão gótica, né? O Tim Burton é aquele diretor que fazia as coisas com essa estética mais dark. E assim, beleza, até faz sentido, até é verdade, mas o Tim Burton ele também tem uma veia cômica muito específica, muito bizarra, que ele consegue trazer esse humor sujo, essas piadinhas, assim, que estão ali tão rápidas que a gente nem sempre nota, mas que é sempre uma risadinha meio tipo, meu Deus do céu, sério, que isso é um filme que passava pras crianças, assim. Toda vez que esse humor sujo se manifesta ali dentro do filme, né, toda vez que as piadas se manifestam dentro do filme, elas funcionam muito bem justamente por causa de Michael Keaton. Aliás, o ator ele faz tanta diferença na obra que a gente consegue sentir até a quebra de ritmo quando ele tá em cena e quando ele não tá, né? Ele demora pra aparecer, a gente vê que é um filme num ritmo mais lento, mas que ganha uma vida completamente nova quando ele aparece, o que é curioso porque ele é um fantasma, ele tá ganhando vida, mas ele tá morto. Ele transforma o filme sempre que ele aparece, é bizarro. É claro, não dá pra não citar a Winona Ryder, ela é super icônica, acho que a personagem dela, ela tem uma âncora emocional muito legal nela, ela tem essa presença que o casal Adam e Barbara eles não conseguem ter. E a gente também tem a Catherine O'Hara, que, meu Deus, ela rouba muita cena em alguns momentos, inclusive protagonizando o que talvez seja uma das melhores, se não a melhor cena de dança do cinema, se a gente desconsiderar os filmes que são musicais. Essa junção de atuações, personagens legais, personagens marcantes, com um trabalho visual que é bem feito, é bem marcante também, tem uma estética muito específica e principalmente que não envelheceu, tornam Beetlejuice um filme que ele envelhece muito bem e acho que talvez nem envelhecer de fato, né? Ele é bem atemporal, como eu falei. Ele é um filme que até hoje ele funciona muito bem e não é à toa que ele foi aí um desses escolhidos, entre aspas, para ter uma sequência tardia, que fica a curiosidade para saber se ele vai trabalhar algumas questões da mesma maneira, né? O humor sujo, o stop motion, se ele vai seguir essa mesma pegada ou se ele vai ser um filme com um tom ligeiramente diferente para uma outra geração, já que tantos anos separam os dois filmes. Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem não é apenas nostalgia, ele é um filme realmente marcante, ele é um filme que é realmente divertido, funciona até hoje, eu dou muita risada assistindo esse filme até hoje.
E para Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem, nota 8. Sei que pra muita gente essa moda das continuações tardias não pegou tão bem, não é tão legal, mas pelo menos pra mim esse eu não me incomodo tanto, porque tem alguns filmes bem legais que vão surgindo e também nos permite redescobrir filmes antigos. Por exemplo, o Twisters é um filme dessa leva nova de filmes que particularmente eu gostei bastante, achei bem legal. E como falei, no cinema brasileiro a gente vai ter Estômago 2, O Poderoso Chefe, que nos permite lembrar e querer ver de novo Estômago, simplesmente um dos melhores filmes do cinema nacional. Vou deixar os dois vídeos linkados aqui, e se você assistiu até aqui, comenta aqui o que você acha de Os Fantasmas se Divertem, você curte, não curte, viu de novo, não curtia tanto. E é claro, meu obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.